Os jogadores colorados se reapresentaram no CT Parque Gigante, porque na terça-feira tem decisão pelas quartas de final da Libertadores da América. A partida contra o Bolívar tem a base da escalação definida pelo técnico Eduardo Cudê. Entretanto, algumas dúvidas pontuais ainda existem. Uma delas é na defesa. E um postulante a esta posição, Igor Gomes, teve muito destaque na última partida contra o Flamengo, liderando a equipe em diversas estatísticas ao longo do jogo. No Brasileirão, o Inter tem uma marca preocupante. A sequência de jogos sem vencer já é a terceira maior da história do clube no Campeonato Brasileiro. A gente mostra também que esta rodada do Brasileirão foi boa para o Internacional, que conquistou um ponto e se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento. Falamos também a respeito de um pedido feito por Eduardo Cudê para a direção do Internacional, que envolve a permanência de um jogador importante do elenco com a promessa de que esse atleta pode valorizar ainda mais. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 27 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu começo repercutindo o treinamento de reapresentação que aconteceu na manhã do domingo, depois do empate colorado por 0-0 contra a equipe do Flamengo. Na tarde de domingo, inclusive, eu gravei um vídeo trazendo as principais notícias desse treinamento e que não são boas. O Inter deverá ter 2 desfalques para a partida de terça-feira contra o Bolívar. Isto porque Luiz Adriano tem um desconforto no tornozelo direito e Vitão tem um desconforto muscular na coxa, o que deve fazer com que os dois jogadores sejam desfalques na decisão de terça-feira contra o Bolívar, partida que tem 50 mil ingressos vendidos e é o jogo mais importante da temporada do Internacional, porque pode dar uma vaga para as semifinais da Copa Libertadores da América, tá? E aí, a partir disso, o Cudê tem uma dúvida, pelo menos, no time titular, tá? A base, ela já tá montada. E tem do meio pra frente, por exemplo, o retorno do Maurício na vaga de um dos zagueiros. No caso, na vaga do Vitão. Se a gente pegar como base o time que jogou contra o Bolívar e que tinha 3 zagueiros. Então, vamos lá. Rocher no gol, Bustos, a dúvida na zaga, que eu vou falar daqui a pouquinho, Mercado e René. Meio campo de Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia, o time do Internacional para encarar o Bolívar. A dúvida é na zaga. Igor Gomes e Nico Hernandes disputam uma vaga no time titular. Nico Hernandes, se entrar, joga pelo lado esquerdo e o Mercado é deslocado para o lado direito. Se entrar o Igor Gomes, aí o Igor Gomes joga pelo lado direito e o Mercado é mantido do lado esquerdo da zaga. Essa é a opção que Eduardo Cudê precisa fazer pensando no compromisso contra o Bolívar, tá? Bom, se o Igor Gomes está concorrendo a uma vaga no time titular, existe uma credencial importante para que ele possa começar jogando, que é a atuação no jogo contra o Flamengo no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O SofaScore fez um levantamento que apontou que, entre todos os jogadores de linha do Internacional, Igor Gomes foi o primeiro em bolas recuperadas, com 10 bolas recuperadas, o primeiro em ações defensivas, com 6, o primeiro em ações com a bola, 75, o primeiro em passes certos, 47, o primeiro em bolas longas certas, com 7, o primeiro em dribles certos, com 3, e o primeiro na nota geral, 7.3. Foi uma atuação de luxo do Igor Gomes contra o Flamengo. Eu já havia colocado aqui que para mim o Kehler foi o melhor jogador, e depois do Kehler, o Igor Gomes tinha sido a melhor atuação do Internacional nessa partida. E esses dados aqui mostram isso, comprovam isso e corroboram isso. O Igor Gomes jogou muito contra o Flamengo e é uma opção importante para a zaga. Para mim, a disputa entre ele e o Nico Hernandes pode dar uma vantagem ao Igor Gomes pela estatura, porque o Igor Gomes é um cara mais alto e o Bolívar naturalmente vai cruzar muita bola na área do Internacional. Então pode pintar o Igor Gomes, que é um cara que teve uma credencial importante nesse compromisso contra o Flamengo, tá? Voltando a falar sobre Campeonato Brasileiro, além desse jogo contra o Flamengo, o Inter atingiu agora uma marca de 9 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, tá? E essa marca, ela é a terceira maior da história colorada no Campeonato Brasileiro, tá? A maior marca de jogos sem vitória
é no ano de 2016, o ano do rebaixamento. O Inter chegou a 14 jogos sem vencer na competição nacional. Agora, o Inter tem a última vitória contra a equipe do América Mineiro, no dia 25 de junho. Depois disso, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Fluminense, empatou com o Palmeiras, empatou com o Bragantino, perdeu para o Cuiabá, empatou com o Corinthians, perdeu para o Botafogo e empatou com o Fortaleza. E depois empatou com o Flamengo. 9 jogos sem vencer. É uma sequência dura da equipe do técnico Eduardo Cudê, que ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, a última vitória é lá com o Mano Menezes contra o América Mineiro em BH. Por isso que o Inter está tão mal na tabela. Mas, em relação a isso, a rodada do Campeonato Brasileiro ela não foi tão ruim assim para o Internacional. Porque, por exemplo, a derrota do Santos para o Atlético Mineiro estagnou a zona de rebaixamento na casa dos 21 pontos. E o Inter tem 25 pontos. Portanto, o Inter está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O que já impede o Inter de ficar na zona do rebaixamento na próxima rodada, tá? Quando o Inter encara o Goiás. O Goiás que empatou com o Corinthians. E esse empate com o Corinthians faz com que o Corinthians não dispare, o Corinthians empatou em pontos com o Internacional e que o Goiás fique ainda abaixo do Inter. Uma vitória contra o Goiás, agora no fim de semana, pode fazer com que o Inter suba consideravelmente na tabela, podendo passar Corinthians e Cruzeiro indo já para a zona de classificação para a Sul-Americana. Esse é o objetivo. E a rodada com o empate do Inter contra o Flamengo, colaborou um pouco para que o Inter tenha um pouco mais de estabilidade na tabela de classificação, tá? Bom, por último, eu quero falar a respeito de Johnny, tá? Essa informação aqui é do Lucas Dias, lá do canal Lucas Dias Repórter, Lucas, repórter da Rádio Bandeirantes também. Ele apurou e traz a informação de que Eduardo Cudê fez um pedido especial para a direção do Internacional envolvendo o volante Johnny. Johnny, que é o xodó de Eduardo Cudê, é um cara importantíssimo para o atual esquema do Internacional e eu já tinha trazido isso aqui, estava com uma possibilidade de venda para o mercado europeu agora no meio do ano. Os clubes europeus, em especial clubes italianos, fizeram sondagens muito fortes pelo Johnny, tá? E o Eduardo Cudê chegou para a direção e disse, não vendam o Johnny até o fim do ano. Não vendam o Johnny até o fim do ano, porque o Inter está na briga pela Libertadores e o Cudê quer esse jogador que é considerado um titular absoluto. 2. O Cudê disse para a direção, segura ele até o fim do ano que eu faço ele valer 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, gente. É muita grana. É bem mais, 50% a mais, do que aquilo que o Inter projetava pegar pelo Johnny, na casa dos 8 milhões de euros. Se o Inter conseguir vender por 12, é um baita negócio, até porque o Johnny tem 100% dos direitos econômicos ligados ao Internacional. Então é um pedido que a direção do Inter, a princípio, aceitou. O Johnny não vai ser vendido agora e vai ser mantido. Eu já tinha feito um cálculo aqui que é o seguinte, olha, se o Inter inventa de ganhar a Libertadores, só o prêmio de chegar numa final da Libertadores, por exemplo, corresponde a uma venda do Johnny, tá? E tu potencializa de fato, tu valoriza esse jogador. Então o Inter vai fazer essa aposta, vai manter o Johnny aqui para não vender agora e esperar que ele valorize mais e esperar que o Inter avance com ele na Libertadores da América. Porque aí tu consegue multiplicar esse dinheiro que tu poderia ter pelo Johnny. É verdade que o Inter precisa bater a meta de vendas nesse ano, tem mais 80 milhões de reais em vendas para arrecadar e que ainda não tem sinalização disso, mas talvez segurando o Johnny, vendendo por um preço maior, o Inter consiga fazer isso lá na frente, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa segunda-feira e já pensando na terça que tem Libertadores da América e o Inter joga contra a equipe do Bolívar, né? No estádio Beira-Rio. Odd do Inter 1.22, empate tá pagando 6 e o Bolívar tá pagando 15. Isso pro resultado do jogo em si, tá? Mas, nessa segunda-feira a gente tem Cagliari e Inter de Milão. Odd do Cagliari 7, empate 4.5, Inter de Milão 1.46. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!